Afaste-se do meu carro. O chefe da máfia rosnou para a mulher sem teto de cabelos emaranhados, sem saber que essa estranha estava prestes a salvar seu hipercarro de os 3,8 milhões e livrá-lo de uma tentativa de assassinato. Fumaça saía do motor do Koenigsegg Jesko Absolute, no distrito industrial da zona oeste de Chicago. Alexander Kane, o mais poderoso chefão do crime da cidade, discava freneticamente seu telefone. Nenhuma resposta. Seus guarda-costas estavam a 20 minutos de distância. A multidão crescia. O motor proprietário, impossível de consertar fora da fábrica, continuava a emitir um ruído sinistro. Ele tinha 45 minutos para chegar a uma reunião com chefes rivais. Se não aparecesse, significaria guerra. Senhor, seu sistema de refrigeração Twin Turbo tem um vazamento na terceira válvula de derivação. A mulher desgrenhada se aproximou, com as mãos ligeiramente levantadas. Suas roupas estavam rasgadas. Sua mochila estava surrada, mas seus olhos eram afiados como lâminas. Posso consertar em 15 minutos. O dedo de Alexander pairou sobre o número de segurança. Como essa mulher poderia saber sobre uma tecnologia tão avançada que apenas 3 engenheiros no mundo entendiam? Que gênio oculto estava diante dele? E por que ela estava vivendo nas ruas? Nos 60 segundos seguintes, tudo o que Alexander Kane acreditava sobre talento, valor e julgamento seria completamente destruído. De onde você está ouvindo hoje? Deixe um comentário abaixo e clique no botão inscrever-se, porque histórias satisfatórias como esta são apenas o começo. Alexander soltou uma risada. Um som seco e rouco que ecoou pelo distrito industrial deserto. Maluquinha sem teto, disse ele, olhando Evelyn de cima a baixo com desprezo evidente. Você espera que eu acredite que uma mendiga entende de tecnologia que até mesmo a equipe de engenharia da Koenigsegg leva anos para desenvolver? Evelyn não vacilou. Ela manteve sua posição. Olhos perspicazes fixos no homem mais poderoso de Chicago. Aquela fumaça azul acinzentada, disse ela, apontando para o motor que gemia e vibrava, significa que o líquido de arrefecimento está vazando para a câmara de combustão. Não é fumaça preta de combustível. Não é fumaça branca de vapor. Azul acinzentado. Só há uma causa. Alexander congelou. Era exatamente a cor que ele estava vendo. A temperatura do seu motor agora. Evelyn continuou, com a voz calma, como se estivesse lendo um relatório técnico. Está em cerca de 218 degc e subindo. Você tem 28 minutos antes que o motor pare completamente. Não 30. 28. Alexander olhou para o painel de instrumentos. O número no visor indicava 217 degc. Seu coração bateu mais forte, uma batida brutal. Como ela sabia? Ele se virou para a mulher esfarrapada em pé à sua frente, sua mente funcionando a toda velocidade. Quem te enviou? A voz de Alexander ficou fria, com um tom de perigo. Foster, essa é a armadilha dele, não é? Ele quer que eu perca a reunião. Evelyn deu um suspiro suave. Se eu quisesse machucá-lo, disse ela lentamente, cada palavra deliberada. Eu só teria que ficar aqui e observar. Não dizer nada. Deixá-lo sentado aqui esperando por um guincho, enquanto o relógio continua correndo. Não tenho motivo para me aproximar de você e me colocar em perigo. Alexander rangeu os dentes. O raciocínio dela fazia sentido. Se isso fosse uma armadilha, ela não precisaria aparecer. Ela poderia simplesmente deixá-lo fracassar. O telefone em seu bolso vibrou. Marcos, chefe. A voz de Marcos estava tensa do outro lado da linha. É pior do que pensávamos. Não há carro substituto em 30 minutos. O Maybach está no lado norte da cidade e o Bentley está na oficina para manutenção. Alexander fechou os olhos por um segundo. E a rota de volta para a sede, bloqueada. Acidente com um caminhão na rodovia. A polícia isolou a área, pelo menos mais 1 hora até que seja liberada. Segurança, 15 minutos até que eles cheguem ao seu local. 15 minutos. A reunião começava em 40 minutos. Mesmo que a segurança chegasse, não havia como levá-lo ao encontro a tempo se o carro parasse de funcionar. Chefe, Marcos continuou, baixando ainda mais a voz. Se você não aparecer, Foster vai interpretar isso como uma declaração de guerra. Você sabe que ele está esperando por essa chance. Alexander conhecia Daniel Foster, um velho raposo que vinha desafiando seu poder nos últimos 2 anos. Ele não perderia nenhum sinal de fraqueza. A ausência de Alexander seria um convite para uma guerra sangrenta. Ligarei de volta, disse Alexander e encerrou a ligação, voltando-se para Evelyn novamente. Ela ainda estava ali, paciente, sem demonstrar medo ou nervosismo,
como se já tivesse enfrentado centenas de homens poderosos e perigosos antes. Você tem duas opções, disse Evelyn, sua voz clara acima do ruído do motor. Você pode chamar a segurança para me prender, esperar por um dedo do pé, perder a reunião e dar a Foster a desculpa que ele tanto deseja. Ela fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos de Alexander. Ou você pode me dar 15 minutos e chegar a tempo para a reunião. O silêncio se estendeu entre eles, ao redor deles. A multidão continuava murmurando, com os celulares levantados, gravando. Alexander Kane, o chefão mais temido de Chicago, encurralado por uma mulher sem teto. Ele não tinha escolha, e ambos sabiam disso. Alexander se aproximou até que restassem apenas alguns centímetros entre eles. Ele era quase uma cabeça mais alto, sua sombra se espalhando sobre ela como uma ameaça silenciosa. Você tem 15 minutos. Sua voz era baixa e perigosa, como o rugido de um predador. Se você errar alguma coisa, mesmo que seja um único parafuso, vai desejar nunca ter nascido. Evelyn não recuou nenhuma vez. Ela apenas acenou com a cabeça, imperturbável. Preciso de um lápis. Fita resistente ao calor do kit de primeiros socorros do carro e uma garrafa de água. Alexander ergueu uma sobrancelha. De todas as coisas que ela poderia ter pedido, essa era a lista mais estranha que ele já tinha ouvido. Alexander achou que ela era louca. Um lápis, fita adesiva e uma garrafa de água para consertar um supercarro no valor de os $3.800 com o motor mais complexo do mundo. Mas ele não tinha outra escolha. Abriu a porta do carro, pegou o kit de primeiros socorros e a garrafa de água mineral. Depois tirou um lápis do bolso interno do paletó. Aqui, disse ele, jogando os itens em direção a Evelyn com ceticismo indisfarçável. Evelyn os pegou com precisão. Nenhuma palavra de agradecimento, nenhum olhar desperdiçado. Ela foi até a frente do Koig e levantou o capô com a confiança de um cirurgião entrando em uma sala de cirurgia. Seus movimentos eram precisos, decisivos, sem um segundo de hesitação. Alexander cruzou os braços e observou, meio esperando que ela falhasse, meio consumido pela curiosidade sobre o que ela estava prestes a fazer. Evelyn quebrou o lápis e removeu o núcleo de grafite. Ela o colocou no para-brisa e usou o fundo da garrafa de água para moê-lo até virar um pó fino. A grafite preta brilhante reluzia sob o sol do final da tarde. Em seguida, ela arrancou a fita resistente ao calor do kit de primeiros socorros, raspou o adesivo de polímero da parte de trás e misturou-o bem com o pó de grafite. A mistura preta espessa se transformou em uma pasta densa. A grafite cria um nano-revestimento, explicou Evelyn enquanto trabalhava, com voz calma, como se estivesse dando uma aula para alunos. Ela pode suportar 800 degc sem se decompor. Quando combinada com o polímero da fita resistente ao calor, forma uma vedação temporária extremamente eficaz. Ela se inclinou sobre o compartimento do motor, seus olhos examinando o sistema complexo como se estivesse lendo um livro familiar. Em poucos segundos, ela identificou o ponto exato do vazamento. Será o suficiente para você dirigir 150 km até a oficina autorizada sem nenhum problema. Evelyn espalhou a mistura no ponto de vazamento com precisão milimétrica. Alexander se aproximou, observando as mãos dela trabalhando. Eram mãos frias, com unhas curtas, manchadas de sujeira, as mãos de alguém que vivia nas ruas há muito tempo. Mas, enquanto trabalhavam, aquelas mãos eram firmes, nunca tremiam, tão profissionais quanto qualquer engenheiro de ponta que ele já tivesse contratado. A multidão ao redor deles começou a murmurar mais alto. Celulares surgiram por toda parte, gravando a cena estranha. Uma mulher sem teto consertando o supercarro mais caro da cidade com um lápis e fita adesiva. Se isso fosse um vídeo online, ninguém acreditaria que era real. Evelyn continuou trabalhando em silêncio concentrado. Ela verificou as conexões novamente, ajustou algumas pequenas válvulas e finalmente abaixou o capô. Ela se endireitou e limpou as mãos em seus jeans rasgados. Está pronto. Alexander olhou para o relógio. 12 minutos. Ela terminou 3 minutos antes do que prometeu. Dê a partida, disse Evelyn, sua voz sem arrogância, sem triunfo, apenas com o peso simples dos fatos. Alexander entrou no carro, com a mão pairando sobre o botão de partida. Uma parte dele ainda esperava por uma explosão, esperava por uma falha, esperava por uma prova de que ela era apenas uma lunática sortuda. Ele apertou o botão. O motor rugiu, não o gemido agonizante de antes, um rugido forte e perfeito, cheio de vida. Sem fumaça, sem tremores anormais. O Koenigsegg Jesko Absolute havia voltado à vida. Alexander saiu do carro e encarou Evelyn. Desta vez, ele olhou para ela de forma diferente,
não com o desprezo que reservava para um mendigo, mas com o olhar de um homem tentando decifrar um mistério que não deveria ser solucionável. Quem é você? A pergunta saiu de sua boca antes que ele pudesse se conter. Evelyn se levantou, sacudindo a poeira dos joelhos. Ela encontrou os olhos do chefe da máfia mais poderoso de Chicago. Sem medo, sem um traço de submissão, a pessoa que projetou esse sistema. A resposta pairou no ar como uma bomba não detonada. Alexander ficou em silêncio por um longo tempo, sua mente processando a uma velocidade vertiginosa. Então ele se afastou e abriu a porta do passageiro. Entre no carro. Precisamos conversar. Evelyn hesitou por um segundo. Ela sabia que entrar naquele carro poderia mudar tudo ou acabar com tudo. Mas ela vivia nas ruas de Chicago há 2 anos. Ela havia aprendido que, às vezes, as maiores oportunidades vêm dos riscos mais loucos. Ela entrou no carro, o Koenigsegg acelerou pelas ruas de Chicago, o motor rugindo com toda a força como se nada tivesse acontecido. Evelyn sentou-se no banco do passageiro estofado em couro napa, cor de conhaque, sentindo um contraste tão absurdo que quase parecia irreal. O couro macio de um assento que valia dezenas de milhares de dólares acolhia o corpo magro dentro de suas roupas rasgadas. O cheiro de couro premium, madeira de nogueira e a colônia cara de Alexander se misturavam na cabine fechada, colidindo com o cheiro da rua, o cheiro de suor e o odor persistente de 2 anos sem abrigo grudado em sua pele. Evelyn sabia que não pertencia àquele lugar, mas ela não pertencia mais a lugar nenhum. Alexander dirigiu em silêncio por um tempo, seus olhos ocasionalmente deslizando em direção a ela pelo espelho retrovisor. Então ele falou, sua voz ainda fria, mas com algo a mais que soava como curiosidade genuína. Stanford ou MIT? Evelyn virou-se para olhá-lo, surpresa. Stanford? Como você sabia? Pela maneira como você resolveu o problema, respondeu Alexander, com um olhar fixo na estrada à frente. A método, a estrutura, não é algo que se aprende sozinho. Somente as melhores escolas ensinam as pessoas a pensar assim. Evelyn não disse nada. Fazia muito tempo que ninguém percebia isso nela. Fazia muito tempo que ninguém via nada além do tecido rasgado e do cabelo despenteado. Velocity Motors, ela começou, baixando a voz. Eu era a engenheira-chefe de pesquisa e desenvolvimento. 2 graduações em engenharia, 5 patentes em meu nome. Eu projetei um sistema de refrigeração inovador para motores de alto desempenho, economizando milhões de dólares para a empresa todos os anos. Alexander não falou nada, mas ela sabia que ele estava ouvindo, da maneira como um homem ouve quando está coletando informações. Então o CEO me notou. A voz de Evelyn ficou tensa. Jonathan Price. Ele começou a me dar atenção especial, convites para jantares privados, sugestões sobre promoção se eu fosse mais flexível, se eu soubesse como agradá-lo. Ela fez uma pausa, respirou fundo. 2 anos. E a ferida ainda sangrava. Recusei categoricamente. Claramente achei que era a coisa certa a fazer. Um riso amargo escapou de sua garganta. 2 semanas depois, fui acusada de roubar projetos e vendê-los a um concorrente. As provas foram perfeitamente encenadas. E-mails falsos, transações bancárias falsas, testemunhas falsas, tudo apontava para mim. Alexander continuou dirigindo em silêncio, mas suas mãos apertaram um pouco o volante. Ninguém acreditou em mim, continuou Evelyn. Sua voz agora nada mais que um sussurro. Os colegas de trabalho viraram as costas. Os amigos desapareceram e minha família em Nebraska. Ela parou, engolindo em seco. Eles ligaram e perguntaram se eu realmente tinha feito isso. Não disseram que acreditavam em mim. Apenas perguntaram e essa foi a resposta. Um silêncio pesado tomou conta do carro. Fui demitida, processada. A reputação que construí ao longo de 10 anos foi destruída em 10 dias. Minhas economias foram para os advogados, mas não foram suficientes para enfrentar a equipe jurídica de uma empresa bilionária. No final, eu perdi. Perdi meu emprego, minha casa, perdi tudo. Nos últimos 2 anos, tenho vivido nas ruas de Chicago. Ela se virou para Alexander, seus olhos afiados como gelo. E sabe de uma coisa? Price não é apenas um CEO comum. Havia rumores dentro da empresa de que ele tinha uma conexão especial com pessoas perigosas. O dinheiro investido na Velocity Motors vinha de fontes que ninguém ousava questionar. Reuniões secretas com pessoas que ninguém ousava nomear. Evelyn viu então apenas um lampejo, tão rápido que era quase impossível perceber. Os olhos de Alexander piscaram uma vez. Seu maxilar endureceu por uma fração de segundo. Então aquele rosto voltou ao normal, frio e indecifrável como água congelada. Ele sabia de algo. Ela tinha certeza disso.
Não preciso da piedade de ninguém, disse Evelyn, sua voz tornando-se dura novamente. Não estou dizendo isso para implorar por nada. Só quero usar meu cérebro para fazer o trabalho em que sou boa, para ser vista pela minha habilidade, não pelas minhas roupas. É pedir demais? A pergunta ficou no ar. Alexander não respondeu imediatamente. Ele dirigiu em silêncio por mais um tempo, passando pelos arranha-céus do centro da cidade. Então, finalmente, ele falou. Sua voz era mais fria que gelo, mas algo ardia por baixo dela. Jonathan Pryce. Ele repetiu o nome como se estivesse saboreando-o. Esse nome me parece familiar. Evelyn olhou para ele, observou como ele rangia os dentes, viu como seus olhos se estreitaram em um instante e compreendeu algo. Alexander Kane não estava lá apenas ouvindo sua história. Ele estava calculando algo muito maior do que ajudar uma mulher sem teto. O Koenigsegg virou em uma rua tranquila na periferia do distrito industrial de West Chicago. Evelyn olhou pela janela e viu um prédio cinza de concreto se aproximando. Sem placa, sem nome de empresa, sem qualquer indicação de atividade comercial, apenas muros altos, câmeras de segurança girando lentamente em cada canto e um enorme portão de aço que se abriu automaticamente quando o carro se aproximou. Alexander não precisou apertar um botão ou passar um cartão. O sistema o reconheceu à distância. O carro passou pelo portão e entrou em um amplo pátio interno. Evelyn começou a entender que aquela não era uma empresa comum. Muitos homens de terno preto estavam espalhados pelo terreno, com olhos perspicazes e vigilantes como os de falcões. Eles permaneciam imóveis, mas ela sabia que estavam acompanhando cada movimento. Quando Alexander saiu do carro, tudo mudou. Aqueles homens se endireitaram imediatamente. Alguns abaixaram a cabeça, outros se afastaram para abrir caminho. Ninguém falou nada. Eles apenas acenaram com a cabeça quando ele passou. Respeito absoluto. Obediência total. Evelyn caminhou ao lado de Alexander, sentindo dezenas de olhos fixos nela. Eles passaram pela entrada principal, onde um scanner biométrico os aguardava, e 2 grandes guardas estavam de vigia. Alexander não diminuiu o passo. O sistema leu automaticamente sua retina e destrancou a porta. Lá dentro, o corredor era amplo, com um piso de mármore preto polido, lustres de cristal e pinturas caras. Mas o luxo não conseguia esconder a atmosfera perigosa que pairava sobre tudo. Sua Evelyn começou baixando a voz. Máfia. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Alexander não se virou para olhar para ela. Ele continuou andando, com a voz calma. Sou um homem de negócios, só que meu ramo de atividade não está nos livros didáticos. Eles tinham acabado de entrar em outro corredor quando um homem alto saiu e bloqueou o caminho. Marcus Webb. Evelyn o reconheceu como aquele que havia ligado para Alexander na área industrial. Pessoalmente, Marcus era muito mais assustador. Ele tinha quase 1,90 m, ombros largos e olhos frios como aço. Marcus olhou Evelyn de cima a baixo, com desprezo indisfarçável, roupas rasgadas, cabelos emaranhados, uma mochila surrada e desbotada. Uma mulher sem teto no coração do centro de poder do Império Caim. Chefe, disse Marcus com voz rígida. Quem é ela? Por que ela está aqui? A pessoa que acabou de salvar um carro de os 3.800 mil dólares com um lápis, respondeu Alexander friamente. Marcus não vacilou. Não trazemos estranhos para a sede. Essa é a regra. Ela fica. É uma ordem. A voz de Alexander não era alta, mas era firme. Não havia espaço para discussão. Marcus ficou em silêncio por um segundo, com a mandíbula cerrada. Então ele assentiu e se afastou. Mas seus olhos nunca deixaram Evelyn. Eles se aprofundaram no prédio. Evelyn observava tudo ao seu redor. Sua mente analisava automaticamente por velho hábito. Câmeras em cada canto. Portas de aço à prova de balas. Sistemas de fechadura biométrica. Aquilo não era um escritório corporativo. Era uma fortaleza. Ao passarem por uma sala com uma porta de vidro, Evelyn avistou uma grande tela dentro dela. Na tela havia uma lista com o título Contas Pendentes. E na primeira linha, ela viu J.T. Pryce, Velocity Motors. Ela parou de repente. Seu coração pareceu parar por um instante. Jonathan Pryce, o homem que arruinou sua vida. Seu nome estava ali dentro do sistema da organização mafiosa mais poderosa de Chicago. Alexander percebeu o que ela estava vendo. Sem dizer uma palavra, colocou a mão em seu cotovelo e, gentilmente, mas com firmeza, a guiou para a frente. Evelyn não resistiu, mas seus pensamentos estavam girando. Pryce tinha ligações com o Império Caim. Tudo começou a fazer sentido. Os rumores sobre o financiamento misterioso da Velocity Motors, as conexões perigosas que ninguém ousava mencionar. Pryce não era apenas um CEO corrupto.
Ele estava fazendo negócios com a máfia. Estranhamente, Evelyn não sentiu medo. 2 anos nas ruas de Chicago lhe ensinaram muito. Ela conhecera todo tipo de pessoa perigosa, de viciados enlouquecidos a ladrões frios, comparado às noites sozinha em becos escuros. Aquele lugar era quase um paraíso, e havia algo mais ali. Tudo estava claro. Alexander Kane era da máfia, e ele não escondia isso. Sem fingimento, sem máscara, não como Jonathan Price com seu sorriso brilhante e a faca escondida nas costas. Eles pararam em uma sala. Alexander abriu a porta e sinalizou para ela entrar. Espere aqui. Evelyn entrou em uma luxuosa sala de espera com sofás de couro, uma mesa de vidro e um canto abastecido com bebidas. A porta se fechou atrás dela. Através da parede, ela podia ouvir vozes vindas da sala ao lado. Várias vozes, tensas. Alguém falava alto, quase gritando. Algo importante estava acontecendo. E de alguma forma, Evelyn sabia que estava prestes a ser puxada para o centro da tempestade. Dentro da sala de reuniões, o ar estava pesado, como fica antes de uma tempestade. Alexander estava sentado à cabeceira de uma longa mesa de carvalho preto, com as costas apoiadas em uma cadeira de couro, seus olhos frios percorrendo cada rosto. Ele não disse nada. No entanto, o poder que irradiava daquele silêncio era mais esmagador do que qualquer ameaça verbal. À sua frente, Daniel Foster estava sentado com um sorriso triunfante que não se preocupava em esconder. Foster era o maior rival do Império Kane, uma velha raposa que há anos ansiava pelo trono de Alexander. 4 outros chefes da máfia estavam sentados em ambos os lados da mesa, observando em silêncio como abutres esperando por um cadáver. Rachel Nguyen, chefe de engenharia da organização, estava em pé diante de uma grande tela com o rosto tenso. Ela era uma mulher na casa dos 50 anos, com cabelos grisalhos presos cuidadosamente para trás e olhos perspicazes, embora agora sua preocupação fosse evidente. Nosso sistema de transporte secreto foi hackeado. Rachel começou, tentando manter a voz calma, mas sem conseguir esconder a tensão. Milhões de dólares em transações foram expostos. Nossas raízes estão sendo rastreadas. Alguém está vendendo nossas informações para o exterior. Um assobio soou ao lado de Daniel Foster. Que interessante, disse ele com um tom cheio de sarcasmo. Parece que o Império Kane não é mais intocável como costumava ser. Alexander não reagiu. Nenhum músculo de seu rosto se moveu. Foster inclinou-se para a frente, ampliando o sorriso. Talvez seja a hora de uma mudança na liderança. Se um homem não consegue proteger seu próprio império, como pode liderar todos nós? A sala congelou. Marcus ficou atrás de Alexander, com a mão já no paletó, pronto para sacar uma arma. 2 dos guarda-costas de Foster também ficaram tensos, olhos fixos em Marcus. Uma pequena faísca poderia transformar essa sala em um campo de batalha. Mas Alexander ainda não se moveu. Ele olhou para Foster com uma calma tão estranha que era quase inquietante, como se estivesse olhando para uma formiga tentando subir em seu sapato. Quem encontrar a origem do hack, Alexander finalmente disse com a voz fria como gelo, provará sua habilidade. Foster vacilou. Ele esperava pela raiva. Esperava que Alexander perdesse o controle para que pudesse intensificar o conflito com um pretexto, mas essa compostura o deixou sem saber como responder. Alexander se virou para Rachel. Onde estamos? Rachel engoliu em seco. Estamos tentando há 3 semanas. Não conseguimos encontrar. O hacker é muito bom. Ele apagou todos os rastros. Minha equipe de 20 pessoas trabalhou dia e noite, mas não temos nenhuma pista. 3 semanas, repetiu Foster, com a voz cheia de desprezo. Em 3 semanas, um inimigo pode vender informações suficientes para destruir toda a nossa operação. E o Império Kane ainda não encontrou nenhuma pista. Decepcionante. Alexander não respondeu. Em vez disso, seu olhar se voltou para a porta de vidro que dava para a sala de espera, e ele a viu. Evelyn estava sentada no sofá sem se preocupar, sem ficar inquieta como qualquer outra pessoa ficaria se fosse deixada sozinha em um covil da máfia. Ela estava lendo uma revista antiga de engenharia que alguém havia esquecido sobre a mesa. Seus olhos estavam concentrados como se ela estivesse em uma biblioteca e não no covil de assassinos. Havia algo naquela calma que chamou a atenção de Alexander. Ela não pertencia a esse mundo, mas não tinha medo dele. Ela havia consertado seu carro com um lápis e fita adesiva em 12 minutos. Ela era a engenheira que havia projetado o sistema de refrigeração para supercarros. Ela resolvia problemas que ninguém mais conseguia resolver. A ideia surgiu na mente de Alexander como um raio. Traga a garota da sala de espera para cá, ele ordenou. Um silêncio mortal tomou conta da sala. Todos olharam para Alexander como se ele tivesse crescido outra cabeça. Rachel foi a primeira a falar.
Aquela garota sem teto. Você não pode estar falando sério. Marcus deu um passo à frente. Chefe, esta é uma reunião confidencial. Não podemos. Não vou repetir pela segunda vez. A voz de Alexander não era alta, mas cortava todas as objeções como uma lâmina afiada. Marcus fechou a boca. Rachel ficou em silêncio. Até mesmo o sorriso triunfante de Foster desapareceu por um momento, substituído por uma curiosidade indisfarçável. Marcus assentiu e saiu. Alguns segundos depois, a porta da sala de reuniões se abriu. Evelyn entrou. Ela estava ali com roupas rasgadas, cabelos emaranhados e a velha mochila surrada ainda pendurada no ombro. Diante dela estavam os homens mais perigosos de Chicago, chefes da máfia com as mãos manchadas pelo sangue de centenas de pessoas. Eles a olhavam com desprezo, suspeita e até hostilidade. Mas Evelyn não tremeu. Ela ficou em pé, com os olhos perspicazes varrendo a sala uma vez, depois parando em Alexander, pronta para o que quer que viesse a seguir. Daniel Foster foi o primeiro a quebrar o silêncio. Ele riu, um som brilhante e nítido que ecoou pela sala tensa. Quem agora contrata mendigos como conselheiros? Ele se virou para os outros chefes da máfia, sua voz cheia de escárnio. O império realmente está entrando em colapso. Não achei que viveria para ver esse dia chegar tão cedo. Algumas risadas maliciosas surgiram ao redor da mesa. Eles olhavam para Evelyn como se ela fosse uma piada, uma humilhação em uma sala construída sobre o poder. Evelyn permaneceu imóvel, impassível. Ela estava acostumada ao desprezo. 2 anos nas ruas lhe ensinaram a deixar isso escorrer como água em uma folha de lótus. Alexander não se preocupou em responder à provocação de Foster. Ele apenas se virou para Rachel e falou com severidade. Mostre a ela o sistema. Rachel olhou para Alexander como se seu chefe tivesse enlouquecido, mas não ousou discutir. Relutante, ela apertou alguns botões no painel de controle. A tela grande exibia um esquema do sistema de transporte do Império Caim. Linhas complexas de código percorriam as rotas secretas. Evelyn se aproximou da tela. Ela não disse nada, apenas ficou ali, seus olhos percorrendo cada linha de código, cada nó do sistema. 1 minuto se passou. 2 minutos. 3 minutos. As pessoas começaram a se mexer em seus assentos, trocando olhares duvidosos. 4 minutos. Foster bufou. Vejam, uma perda de tempo para todos. Ela nem entende o que está vendo. Evelyn permaneceu em silêncio. Seus olhos continuaram percorrendo a tela, processando informações a uma velocidade que ninguém na sala conseguia compreender. 5 minutos. Então, de repente, ela se virou. Sem olhar para ninguém, ela caminhou direto para o quadro branco no canto, pegou um marcador e começou a desenhar. Em 2 minutos, Evelyn recriou todo o diagrama do sistema no quadro branco sem olhar para a tela, completamente de memória, e seu diagrama era mais preciso que o original, mais detalhado, mais claro. Os olhos de Rachel se arregalaram, sua boca se abriu. Estas são 3 vulnerabilidades de segurança que você deixou passar, disse Evelyn, circulando 3 pontos no diagrama. Sua voz estava calma, como se estivesse dando aula para alunos do primeiro ano. A primeira vulnerabilidade está no gateway principal, que não possui autenticação de 2 fatores. A segunda está no ponto de conexão entre o sistema interno e o servidor externo. E a terceira, a mais grave, é uma API antiga que nunca foi desativada da versão anterior. Foi exatamente assim que o hacker entrou. Ela desenhou uma seta cortando os 3 pontos. Eles entram pela API antiga, movem-se lateralmente pela segunda vulnerabilidade e extraem os dados pelo gateway. Simples, eficiente, quase sem deixar rastros. Rachel deu um passo à frente, com os olhos fixos no quadro branco. Você descobriu em 5 minutos o que minha equipe de 20 pessoas levou 3 semanas para descobrir. Ela não conseguiu terminar a frase. A sala inteira mergulhou em silêncio absoluto. As risadas zombeteiras desapareceram. Daniel Foster não estava mais sorrindo. Seu rosto endureceu como pedra. A solução também é simples. Evelyn continuou, sem perceber ou se importar com o choque ao seu redor. Ela acrescentou mais algumas linhas ao quadro. Desative a API antiga, implemente a autenticação de 2 fatores no gateway e configure um novo firewall no ponto de conexão. Isso pode ser feito em 24 horas se sua equipe trabalhar com eficiência. Ela colocou o marcador na mesa e se virou para a sala. Mas há mais um problema. Parecia que o ar havia sido sugado da sala. O estilo de código do hacker, disse Evelyn lentamente, é muito distinto, como uma assinatura pessoal. A maneira como eles escrevem loops, como lidam com exceções, como comentam, não se trata de um contratado externo. Essa pessoa conhece o sistema por dentro.
Ela olhou diretamente nos olhos de Alexander. Suspeito que haja um espião. Alguém nesta organização. Silêncio mortal. Os 4 chefes da máfia ao redor da mesa, de repente, se entreolharam com desconfiança. Rachel empalideceu. A mão de Marcos foi para o paletó, sua vigilância instintiva entrando em ação. Alexander olhou para Evelyn. Desta vez, ele não a viu como uma mulher suja e sem teto. Ele a viu como ela realmente era. Uma gênia. Uma lutadora que havia sobrevivido ao inferno sem se deixar abater. Uma mulher que não se curvava a ninguém, nem a nada. O canto de sua boca se ergueu levemente, quase imperceptivelmente. Mas pela primeira vez durante essa reunião tensa, o rosto impassível de Alexander Kane mostrou uma expressão. Marcos estava lá atrás dele e viu isso. Ele franziu a testa, surpreso. Em 15 anos trabalhando para Alexander, ele nunca tinha visto o chefe mostrar emoção assim na frente de ninguém. Daniel Foster se levantou, sua cadeira rangendo contra o chão de pedra. O sorriso triunfante havia desaparecido completamente de seu rosto. Talvez eu tenha subestimado você, Cain, disse ele com a voz tensa como um fio. Ele se dirigiu para a porta com seus 2 guarda-costas logo atrás. Mas antes de sair, ele parou e olhou para Evelyn. Aquele olhar não continha mais desprezo. Era calculista, perigoso, como uma cobra avaliando sua presa. Então ele saiu, batendo a porta atrás de si. Evelyn sabia o que aquele olhar significava. Ela acabara de se tornar alvo de um dos homens mais perigosos de Chicago. Mas ela não se arrependeu. Pela primeira vez em 2 anos, ela sentiu sua mente sendo usada da maneira como deveria ser usada. Após a reunião, Marcos levou Evelyn a uma sala no último andar do prédio. Ele não falou nada, apenas abriu a porta e se afastou. Evelyn entrou e ficou completamente imóvel. A sala era maior do que o apartamento que ela alugava quando era engenheira-chefe. Uma cama king size com roupa de cama de seda cor de pérola, cortinas de veludo vermelho escuro, piso de nogueira brilhante e um banheiro de mármore branco com uma banheira grande o suficiente para 3 pessoas. Na cama, um conjunto de roupas limpas havia sido colocado. Evelyn pegou-as e percebeu que eram exatamente do seu tamanho. Alguém havia preparado isso. Alguém havia percebido. A porta se fechou atrás dela. Evelyn ficou sozinha no quarto luxuoso, sentindo-se como se estivesse sonhando. Ela entrou no banheiro e ligou o chuveiro. A água quente jorrou pela primeira vez em 2 anos. Ela sentiu a água quente escorrer sobre sua pele, não a água fria de uma torneira pública, nem a água da chuva que penetrava em um abrigo improvisado. Água quente de verdade, com sabonete perfumado e shampoo suave. Evelyn chorou. Não de tristeza, mas por estar limpa, pelo fato de que durante 2 anos ela havia esquecido como era essa sensação. Ela ficou debaixo do chuveiro por um longo tempo, deixando a água levar embora a camada de sujeira, a camada de exaustão, a camada de humilhação dos meses vivendo nas ruas. Quando saiu, ela ficou diante do espelho e se viu. Não a mulher sem teto que todos viam, mas Evelyn Carter, uma engenheira, uma gênia, a mulher que ela era antes de Jonathan Price destruir sua vida. Então ela percebeu algo. No canto do teto do banheiro, quase impossível de ver a menos que você estivesse procurando, havia uma pequena câmera. Evelyn não ficou surpresa. Aquela era a sede da máfia. É claro que eles observavam tudo, mas uma pergunta surgiu em sua mente. Alexander estava observando ela ou outra pessoa? Uma leve inquietação percorreu sua espinha, mas ela a afastou. Ela havia sobrevivido 2 anos nas ruas de Chicago. Algumas câmeras não a assustavam. 1 hora depois, alguém bateu à porta. Marcos estava do lado de fora, com o rosto ainda frio como pedra. O chefe quer vê-la. Jantar. Evelyn o seguiu até uma sala de jantar privada. A sala era menor do que ela esperava, aconchegante com a luz de velas, e uma mesa posta para apenas 2 pessoas. Alexander já estava sentado, não mais de terno, mas com uma camisa preta de gola aberta. Ele parecia menos assustador. No entanto, a autoridade inegável ainda pairava sobre ele. A comida estava disposta sobre a mesa. Bife wagyu, legumes assados, vinho tinto caro. Evelyn olhou para o prato à sua frente com o estômago apertado de fome. Era a melhor refeição que ela via em 2 anos. Mas ela comeu devagar, com controle. Não deixou que a fome que a atormentara por centenas de noites transparecesse em seu rosto. Ela não deixaria ninguém ver sua fraqueza. Alexander observou-a comer em silêncio por um tempo. Então ele falou: "Por que você me ajudou? Você não sabia quem eu era." Evelyn pousou a faca e olhou nos olhos dele. "Eu vi um problema que precisava ser resolvido. É instinto.
Não consigo olhar para um sistema quebrado e não querer consertá-lo. Esse instinto? Alexander inclinou a cabeça. Ele já te colocou em apuros mais de uma vez? Evelyn deu uma risada baixa, sua primeira risada em muito tempo. Você está vendo o resultado dessas vezes. O silêncio se prolongou. Alexander tomou um gole de vinho. Seu olhar vagando no vazio, como se estivesse pensando em algo distante. Meu pai foi morto, disse ele de repente, pela pessoa em quem mais confiava. Um parceiro, um melhor amigo, o homem que jantava com nossa família todas as semanas há 10 anos. Evelyn não falou nada. Ela apenas ouviu. Eu construí este império por um motivo, continuou Alexander, baixando a voz, para que ninguém jamais tivesse a chance de me trair novamente. Eu não confio em ninguém. Eu controlo tudo. Essa é a única maneira de sobreviver neste mundo. Ele olhou para Evelyn, seus olhos escuros cheios de complexidade. Mas você descobriu todos os meus segredos em poucas horas. Você viu meus sistemas, minhas fraquezas, até mesmo o espião na minha organização. E eu não me sinto ameaçado. Evelyn pousou o copo de vinho. Talvez porque não quero nada de você. Já perdi tudo. Meu emprego, minha reputação, minha família, meu dinheiro. Não há mais nada pelo que ser gananciosa, nada mais a perder. Pessoas como eu são as menos perigosas ou as mais perigosas, dependendo de como você encara a situação. Alexander a estudou por um longo tempo, com uma expressão indecifrável. Então, ele se levantou. Descanse um pouco. Amanhã preciso que você encontre o espião. Ele caminhou em direção à porta, parou por um segundo, mas não se virou. Obrigada pelo jantar, disse Evelyn. Alexander não respondeu. Ele apenas saiu. A porta se fechou. Evelyn viu sua sombra desaparecer atrás da porta de carvalho. Havia algo nos olhos de Alexander Kane. Ela não conseguia decifrar. Algo mais profundo do que frieza. Algo quase como solidão. Na manhã seguinte, Evelyn foi levada para a sala técnica do Império Kane. Era um espaço vasto, cheio de dezenas de monitores, servidores zumbindo sem parar e uma equipe de técnicos trabalhando. Rachel Nguyen já estava esperando lá, com o rosto duro como pedra. Claramente, ela não estava feliz em trabalhar com uma mulher sem teto, mesmo que essa mulher tivesse feito toda a sala de reuniões ficar em silêncio ontem. Estes são todos os registros do sistema dos últimos 3 meses, disse Rachel sem rodeios, apontando para a tela. Comece por onde quiser. Evelyn não se importou com a atitude. Ela puxou uma cadeira, sentou-se e começou a trabalhar. 1 hora se passou em silêncio. Evelyn examinou cada linha de código, cada arquivo de registro, cada padrão anormal. Rachel ficou atrás dela, de braços cruzados no início, observando com ceticismo evidente. Mas aos poucos, ela começou a se inclinar para a frente, seus olhos acompanhando o que Evelyn estava fazendo. Onde você aprendeu a analisar assim? Rachel finalmente perguntou, sua voz não mais fria, substituída por curiosidade genuína. Evelyn não ergueu os olhos, ainda fixos na tela. 2 anos nas ruas. Nada além de tempo e livros da biblioteca. Quando você não tem mais nada a perder, tem muito tempo para pensar. Rachel ficou em silêncio por um momento. Desculpe pela minha atitude anterior. Não precisa, disse Evelyn. Estou acostumada. Ela continuou trabalhando, aprofundando-se nos padrões do hacker. Havia algo familiar na maneira como essa pessoa escrevia código, na maneira como lidava com variáveis, na maneira como nomeava funções, na maneira como comentava, como uma assinatura invisível que apenas pessoas da área reconheceriam. Então, de repente, Evelyn se levantou de um salto, com os olhos arregalados. Não, ela sussurrou. Rachel se aproximou. O que você descobriu? Evelyn não respondeu imediatamente. Ela abriu mais arquivos, comparou-os, cruzou-os. Seu coração batia mais rápido a cada segundo que passava. Ela conhecia esse estilo de codificação. Já o tinha visto antes na Velocity Motors. Era exatamente assim que a equipe técnica de Jonathan Price escrevia código. Ela havia revisado milhares de linhas como essas quando era engenheira-chefe. Não havia dúvida. O espião tem ligações com a Velocity Motors, disse Evelyn, com a voz ligeiramente trêmula de raiva. Para Jonathan Price, Rachel empalideceu. Tem certeza? Evelyn não respondeu. Ela lá aprofundou-se procurando mais provas. E o que encontrou foi muito mais assustador. Não se tratava apenas de vender informações. Havia um plano. Um plano detalhado escondido dentro de segmentos de código criptografados. Evelyn o decodificou em poucos minutos e sentiu o sangue gelar em suas veias. Alvo, Alexander Kane. Ora, hoje à noite, durante a reunião com Daniel Foster. Método, um dispositivo explosivo colocado dentro do carro. Eles iriam matá-lo hoje à noite.
Meu Deus! Exclamou Rachel quando viu o que estava na tela. Evelyn não teve tempo para entrar em pânico. Ela continuou rastreando. O código havia sido carregado de um dispositivo interno, o que significava que estava dentro deste prédio. Ela rastreou o endereço IP, identificou o dispositivo e finalmente descobriu a identidade do usuário. Victor, guarda de segurança pessoal de Alexander há 5 anos. O homem que estava dentro deste prédio naquele momento. Evelyn pulou da cadeira. Onde está Alexander? Rachel apontou para o fim do corredor. Na sala de reuniões. Ele está se preparando para a reunião desta noite. Mas você não pode entrar. É uma reunião fechada. Evelyn não ouviu o resto. Ela já estava correndo, atravessando o corredor o mais rápido que suas pernas podiam levá-la, com o coração batendo forte no peito. 3 horas. Faltavam apenas 3 horas para Alexander entrar carregando uma bomba. Ela chegou à porta da sala de reuniões e foi parada. Marcos estava ali como uma parede de aço, com o rosto inexpressivo. Ninguém entra. Preciso ver Alexander agora mesmo. É uma reunião fechada. Volte para a sala técnica. Evelyn olhou diretamente nos olhos de Marcos. Alexander morrerá esta noite se você não me deixar entrar. Marcos não se moveu. Você acha que vou acreditar em Victor? Evelyn interrompeu. O guarda de Alexander. Ele é o espião. Ele está trabalhando para Jonathan Price e Daniel Foster. Há uma bomba no carro de Alexander. Ela será acionada quando ele chegar ao ponto de encontro com Foster esta noite. Este é o cronograma. Ela mostrou seu celular, com a tela exibindo o que havia encontrado. Este é o método. Esta é a prova. E Victor está neste prédio. Ele pode estar esperando a chance de terminar o trabalho. Marcos olhou para a tela do celular. A cada linha que lia, seu rosto ficava mais pálido. Ele trabalhava com Victor há 5 anos. Eles bebiam juntos. Eles protegiam Alexander juntos. E agora Victor queria matar seu chefe. Sem dizer nada, Marcos se virou e abriu a porta da sala de reuniões. Alexander estava sentado à cabeceira da mesa, com outros 5 homens ao seu redor. Todos olharam para cima quando a porta se abriu, com surpresa e raiva estampadas nos rostos. Alexander viu Evelyn e Marcos e estreitou os olhos. O que está acontecendo? Evelyn entrou, ainda ofegante por ter corrido. Ela olhou diretamente nos olhos de Alexander e disse apenas uma palavra. Bomba. A sala de reuniões ficou em um silêncio mortal. Depois dessa palavra, Evelyn deu um passo à frente, sua voz rápida e clara, como um briefing militar. Victor, seu guarda-costas há 5 anos. Ele é o espião que trabalha para Jonathan Price e Daniel Foster. O plano é colocar uma bomba no seu carro. Acioná-la quando você chegar ao ponto de encontro com Foster hoje à noite. Faltam 3 horas. Ela olhou diretamente nos olhos de Alexander. E ele está lá embaixo agora. Ninguém na sala ousava respirar muito alto. Alexander ficou imóvel, seu rosto sem demonstrar nenhuma emoção. Apenas seus olhos, aqueles olhos escurecendo como o céu antes de uma tempestade. Marcos, sua voz era fria como gelo. Traga Victor aqui. Não deixe ele suspeitar de nada. Marcos assentiu e desapareceu pela porta. Os outros na sala de reuniões receberam o sinal para sair. Logo, apenas Alexander e Evelyn permaneceram frente a frente em silêncio. 5 minutos se passaram, como se fossem 5 horas. Evelyn ficou parada, sentindo o olhar de Alexander perfurá-la. Por fim, ele falou. Se você estiver errada, você acabou de acusar meu homem mais leal. O homem que salvou minha vida 2 vezes. O homem que está ao meu lado há 5 anos. Evelyn não piscou. Se eu estiver certa, acabei de salvar sua vida pela 2ª vez. O silêncio se prolongou. Então a porta se abriu. Victor entrou, com aquele sorriso familiar nos lábios. Ele era um homem grande, de ombros largos, com um rosto amigável que ninguém jamais suspeitaria pertencer a um traidor. Você me chamou, chefe? Perguntou Victor, com a voz normal como sempre. Alexander levantou-se e caminhou em direção à janela, de costas para Victor. Vá verificar meu carro, Victor. Há um relatório de uma falha técnica, como ontem. Victor ficou rígido, apenas por um segundo. Tão breve que era quase impossível notar. Mas Evelyn percebeu. Alexander percebeu e Marcos, que bloqueava a porta, também percebeu. Sim. Victor forçou um sorriso, sua voz tremendo levemente. Eu vou agora mesmo. Ele se virou e começou a caminhar em direção à porta. Então, de repente, ele correu. Victor se lançou para a saída a uma velocidade assustadora, empurrando um funcionário com força suficiente para fazê-lo tropeçar, mas não conseguiu sair. 4 homens apareceram dos 2 lados do corredor, bloqueando todas as saídas. Victor sacou uma arma do cinto, girando para atirar. Mas Marcos foi mais rápido. Um tiro rasgou o ar, a bala atingindo o ombro de Victor. Ele caiu, a arma voando de sua mão. Em segundos,
Victor estava imobilizado no chão, com as mãos algemadas atrás das costas, sangue escorrendo do ferimento no ombro. Eles o arrastaram para a sala de reuniões e o jogaram em uma cadeira. Alexander sentou-se à sua frente a apenas 1 metro de distância. Sua voz estava calma de uma forma assustadora, como se estivesse falando sobre o tempo. Quem te contratou? Victor cuspiu no chão, com os olhos cheios de ódio. Você vai morrer, Caim, mais cedo ou mais tarde. Você não pode viver para sempre. Alexander não reagiu. Ele apenas observou Victor com olhos frios como gelo, esperando. Vou perguntar de novo. Quem? O silêncio se prolongou. Victor tentou parecer durão, mas o suor já começava a brotar em sua testa. Ele sabia o que esperava os traidores neste mundo. Alexander fez um sinal para Marcus. Marcus deu um passo à frente e sacou uma faca do cinto. A lâmina brilhou sob a luz. Espere! Gritou Victor, sua dureza se dissolvendo como a névoa da manhã. Espere, eu vou falar. Eu vou falar. Alexander levantou a mão e Marcus parou. Victor ofegava, seus olhos se movendo descontroladamente. Daniel Foster, ele quer você morto para poder tomar o território. Ele me pagou os 500 mil para fazer isso. Quem mais? Victor engoliu em seco. E Jonathan Price, o CEO da Velocity Motors. Evelyn ficou parada no canto da sala, sentindo como se alguém tivesse acabado de lhe dar um soco no peito. Price quer você morto, continuou Victor, com a voz trêmula, porque você sabe demais sobre a lavagem de dinheiro. Ele usou o Kane Empire para lavar dinheiro durante 5 anos. Centenas de milhões de dólares. Agora ele quer eliminar a testemunha. Um silêncio mortal tomou conta da sala. Alexander virou-se e olhou para Evelyn. Ela estava ali com o rosto pálido e os olhos vermelhos. Jonathan Price, disse Alexander lentamente. O homem que destruiu a sua vida. O homem que a incriminou, despediu e empurrou para a rua. O mesmo homem que está tentando me matar. Evelyn sentiu os joelhos fraquejarem. Por 2 anos, ela pensou que sua tragédia fosse aleatória. Azar, destino. Mas não, tudo estava conectado. Price não era apenas um predador sexual que havia sido rejeitado. Ele era um criminoso que lavava centenas de milhões de dólares em dinheiro sujo. E ela acidentalmente sabia demais. Tudo! Ela sussurrou com a voz embargada. Tudo está conectado. Victor foi arrastado para longe, deixando um rastro de sangue no chão de mármore preto. Alexander ficou de costas para Evelyn, encostado na janela, olhando para a cidade de Chicago, que mergulhava no pôr do sol. O silêncio se estendeu como um fio esticado, puxado com tanta força que estava prestes a se romper. Por fim ele falou com a voz fria como aço. Me dê 24 horas. Price desaparecerá da face da terra. Marcus acenou com a cabeça do canto da sala. Tenho pessoas em Detroit. Limpo, sem deixar rastros. Era assim que Alexander Kane sempre resolvia os problemas. Rápido, eficiente, mortal. Em seu mundo, os inimigos não podiam existir o tempo suficiente para se tornarem ameaças. Não. Uma única palavra ecoou pela sala. Alexander se virou, estreitando os olhos. Em 15 anos construindo seu império, ninguém ousou dizer essa palavra para ele. O que você disse? Evelyn ficou em pé, encarando o chefe da máfia mais perigoso de Chicago sem tremer. Se você matar Price, ele morrerá como um empresário respeitado. Um trágico acidente, um desaparecimento misterioso. Ninguém saberá a verdade. Sua família chorará sua morte. A imprensa escreverá homenagens. E o mundo continuará achando que eu sou um ladrão. Alexander ficou em silêncio. Em sua mente, 2 vozes colidiram. A voz antiga, aquela que o guiou por 15 anos, rugiu. Mate-o! É a única certeza. Seu pai morreu porque confiava nas pessoas. Porque era misericordioso demais. Não repita esse erro. Mas havia outra voz, mais fraca, desconhecida. A voz de seu pai de muito tempo atrás, quando ele ainda estava vivo, quando lhe ensinou que a verdadeira força não era a violência. Você pode matar quem quiser, seu pai costumava dizer. Mas isso não vai torná-lo mais forte. Só vai torná-lo mais solitário. Seu pai estava morto, traído pelo homem em quem mais confiava. Então, o que significava misericórdia? Ou seu pai morreu porque confiou na pessoa errada e não porque confiou. Quero que ele morra em humilhação, continuou Evelyn, sua voz tremendo levemente com a emoção. Quero que o mundo saiba que ele é um predador sexual, um mentiroso que incriminou pessoas, um lavador de dinheiro. Quero que sua família olhe para ele da mesma forma que minha família olhou para mim. Quero que seus filhos tenham vergonha de carregar seu nome. Quero que ele viva o suficiente para ver tudo o que construiu desmoronar diante dele. Ela se aproximou com os olhos vermelhos, lacrimejantes, mas secos. Isso é vingança de verdade. Não uma bala limpa,
mas uma destruição lenta, dolorosa, pública. Alexander não disse nada. Ele apenas ficou ali, ouvindo, com o rosto impassível enquanto seus olhos a perfuravam. Temos provas do Victor, disse Evelyn, sua voz agora mais firme, como um engenheiro traçando um plano. Transferências de lavagem de dinheiro, ligações com Foster, um plano de assassinato. Enviamos tudo simultaneamente para os principais meios de comunicação, o FBI, a CQ. Tornamos tudo público, incluindo a armação contra mim. Deixamos que o sistema que ele abusou o esmague lenta e dolorosamente. Marcus deu um passo à frente. Chefe, isso é arriscado. Price tem bons advogados, conexões. Ele pode escapar. Sua maneira é rápida, disse Evelyn, virando-se para Marcus, depois voltando-se para Alexander. Mas isso não muda nada. Price morre. Haverá outro Price. O sistema permanece. Homens como ele continuam achando que são intocáveis. Ela caminhou até ficar na frente de Alexander, a menos de meio metro dele. Mas se o expusermos, se o mundo inteiro assistir à sua queda humilhante, todos os homens como ele ficarão com medo. Eles olharão para Price e se perguntarão se serão os próximos. O silêncio se estendeu novamente. Alexander olhou para Evelyn por um longo tempo. Ele conhecera muitas pessoas em sua vida. Os gananciosos, os medrosos, os embriagados pelo poder. Mas ela era diferente, não era inocente. Evelyn Carter não era inocente. 2 anos nas ruas tinham queimado todos os traços de inocência dela. Isso era força. Um tipo de força a que ele não estava acostumado. Não a força da violência, mas a força da resistência. De ser derrubada e recusar-se a ficar no chão. Tudo bem, uma palavra. Os olhos de Marcus se arregalaram. Chefe, faremos do seu jeito, disse Alexander. Sua voz ainda fria, mas algo nela havia mudado. Ele olhou para Evelyn com novos olhos. Não mais os olhos de um chefe olhando para uma ferramenta, mas os olhos de um homem aprendendo algo novo. Mas se isso falhar, acrescentou, sua voz baixando como um trovão distante. Farei do meu jeito. E dessa vez, ninguém será capaz de me impedir. Evelyn assentiu. É justo. E pela primeira vez em 15 anos, Alexander Kane escolheu um caminho diferente da violência. Não porque fosse fraco, mas porque uma mulher sem teto lhe mostrou um tipo de força que ele nunca soube que existia. O primeiro dia começou como uma tempestade ganhando força. Evelyn sentou-se na sala técnica do Império da Cana, trabalhando sem parar ao lado de Rachel Nguyen. As provas fornecidas por Victor foram compiladas em arquivos claros e organizados. Transferências de dinheiro sujo nos últimos 5 anos. E-mails internos entre Price e Foster. Gravações de reuniões secretas. Evelyn acrescentou os materiais que havia guardado 2 anos antes. Documentos de seu ex-advogado provando que as provas contra ela haviam sido forjadas. Tudo estava organizado de forma clara e simples, impossível de negar. Alexander ficou atrás dela, observando seu trabalho com admiração indisfarçável. No segundo dia, pacotes anônimos foram enviados ao mesmo tempo para o New York Times, o Washington Post e a CNN. Ao mesmo tempo, o FBI recebeu uma denúncia anônima com provas completas de lavagem de dinheiro. A SEC recebeu um relatório detalhado sobre fraude financeira. E o advogado que Alexander contratou para Evelyn, um dos melhores advogados de Chicago, apresentou oficialmente uma queixa sobre a falsa acusação de 2 anos antes. Tudo foi calculado com a precisão de uma máquina. Jonathan Price estava no palco da Assembleia Anual de Acionistas, com um sorriso confiante se espalhando por sua boca. A Velocity Motors nunca esteve tão forte, declarou ele com orgulho em sua voz. A receita do último trimestre aumentou 23%. Estamos liderando o mercado. E as portas da sala de reuniões se abriram. A assistente de Price entrou correndo, com o rosto pálido como papel. Ela se inclinou e sussurrou em seu ouvido, e o sorriso no rosto de Jonathan Price congelou, depois desapareceu. A cor sumiu dele como se alguém tivesse puxado o plugue da banheira. Do lado de fora do prédio da Velocity Motors, os telefones dos acionistas começaram a vibrar sem parar. A notícia se espalhou como fogo. Notícia de última hora. CEO da Velocity Motors, acusado de fraude em grande escala. Esquema de lavagem de dinheiro de centenas de milhões de dólares exposto. Ex-funcionário inocentado após 2 anos. As ações da Velocity Motors entraram em queda livre, perdendo 40% do seu valor em apenas 2 horas. A diretoria convocou uma reunião de emergência. Os parceiros começaram a cortar laços e o FBI chegou. Uma força-tarefa cercou a sede da Velocity Motors com dezenas de viaturas policiais. Price tentou fugir pelos fundos, segurando uma pasta cheia de documentos que esperava poder destruir. Mas as câmeras já estavam esperando.
Dezenas de repórteres, centenas de lentes e o mundo inteiro assistindo ao vivo. Jonathan Pryce foi algemado bem no portão dos fundos do prédio que ele antes governava. Seu rosto se contorcia de raiva e medo, suor escorria, sua boca gaguejava negativas que ninguém se importava em ouvir. Esta não era a morte silenciosa na escuridão que Alexander havia planejado para ele. Esta era uma destruição pública, humilhante e completa. Na sala VIP do Império Kane, Evelyn estava sentada no sofá, os olhos fixos na tela da televisão. Alexander sentou-se ao lado dela a uma distância que respeitava seu espaço. Eles assistiram Pryce sendo empurrado para dentro de um veículo policial. Viram ele abaixar a cabeça para evitar as câmeras. Viram o império que ele havia construído desmoronar em tempo real. Evelyn não sorriu, não se gabou, não derramou lágrimas de vitória. Havia apenas calma, como alguém finalmente largando um fardo que carregava há 2 anos. Acabou, ela disse suavemente, sua voz estranhamente firme. Alexander a observou. Ele se preparou para lágrimas, para risadas triunfantes, para a satisfação de uma mulher que finalmente se vingou. Mas ela apenas ficou sentada ali, tranquila como um lago após uma tempestade. Você não está feliz? Ele perguntou. Evelyn se virou para olhá-lo, seus olhos claros como sempre. Eu não queria que ele sofresse. Eu queria que ele parasse. São 2 coisas diferentes. Alexander ficou em silêncio por um momento, refletindo sobre aquela frase. Em seu mundo, vingança era sangue por sangue, dor por dor. Mas ela lhe ensinara um tipo diferente de vingança. O tipo que não deixava sangue nas mãos, mas destruía ainda mais completamente. Você sabe o que te torna diferente? Você sabe? Disse Alexander, sua voz mais suave do que o normal. Você não deixa o ódio te consumir. Evelyn olhou para a tela, onde o noticiário ainda exibia imagens de Pryce sendo escoltado. Eu deixei isso me consumir por tempo suficiente, disse ela. 2 anos nas ruas. Chega. Uma semana passou como um sonho. As ondas de choque do escândalo de Jonathan Pryce se espalharam por toda a América. E Evelyn Carter estava no centro dessa tempestade. Não como uma culpada desonrada, mas como uma vítima finalmente inocentada. A imprensa publicou desculpas a ela. O New York Times, o jornal que uma vez publicou a história sobre ela ser acusada de roubar segredos comerciais, agora trazia uma grande manchete. Engenheira genial é vítima de injustiça e do poder da verdade. O Washington Post publicou uma reportagem investigativa detalhada sobre como Jonathan Pryce havia forjado provas falsas para destruí-la. A Velocity Motors, agora em caos sob um conselho interino, admitiu publicamente que Evelyn Carter era completamente inocente e emitiu um pedido de desculpas oficial. As patentes que ela havia desenvolvido foram devolvidas a ela com a propriedade total restaurada. E Stanford, a faculdade onde ela se formou com 2 diplomas de engenharia, entrou em contato para convidá-la a voltar para lecionar. Evelyn sentou-se sozinha na sala VIP da Kane Empire, cercada por pilhas de jornais e um tablet exibindo dezenas de artigos. Ela leu cada linha, cada palavra. Seu nome não vinha mais acompanhado de acusada ou suspeita. Em vez disso, vinha acompanhado de absolvida, brilhante, engenheira, sobrevivente. Algo se rompeu dentro de seu peito, mas não o tipo de ruptura que dói. O tipo que acontece quando as paredes que você construiu durante 2 anos para se proteger finalmente desabam porque você não precisa mais delas. O novo telefone que Alexander havia comprado para ela começou a vibrar. Evelyn olhou para a tela. Um número desconhecido com código de área de Nebraska. Seu coração acelerou. Ela olhou para a tela, com o dedo pairando sobre o botão de atender. 2 anos. 2 anos sem uma única ligação de sua família. Eles não ligaram. Ela não ligou. Um silêncio como um abismo sem fundo entre eles. Ela apertou o botão de atender. Alô. Silêncio do outro lado da linha. Em seguida, soluços sufocantes de uma mulher que havia segurado as lágrimas por muito tempo. Evelyn, você está aí? A voz de sua mãe. Evelyn não conseguia falar. Sua garganta estava bloqueada como se alguém a estivesse apertando com força. Minha querida, chorou sua mãe. Sinto muito. Eu não acreditei em você. Eu li as notícias. Eu vi tudo. O resto da frase desapareceu sob o som de suas lágrimas. Evelyn sentiu algo quente rolar por sua bochecha. Lágrima. Pela primeira vez em 2 anos, ela chorou. Não de dor, não de desespero, mas por ser amada, pelo simples fato de que, depois de tudo, sua mãe finalmente havia ligado. Mãe, ela sussurrou com a voz trêmula. Estou bem agora. Eu deveria ter acreditado em você.
Sua mãe continuou chorando. Sou sua mãe. Eu deveria ter ficado ao seu lado. Sinto muito mesmo. Eu te perdoo, disse Evelyn e se surpreendeu ao perceber que era verdade. Ela a perdoou, não porque sua mãe merecesse, mas porque Evelyn precisava se libertar do peso do ressentimento. Voltarei para casa em breve. A ligação terminou, mas Evelyn permaneceu onde estava, com o telefone pressionado contra o peito, as lágrimas ainda escorrendo. Ela não percebeu que Alexander estava parado na porta, que ele tinha estado lá durante toda a ligação. Ele não interrompeu, ele não falou, ele apenas ficou ali em silêncio, respeitando o momento mais íntimo da vida dela. Quando Evelyn enxugou as lágrimas e olhou para cima, finalmente o viu. Alexander entrou e sentou-se na cadeira à sua frente. Você pode voltar para Nebraska, disse ele, com a voz mais suave do que ela jamais tinha ouvido. Reconstrua sua antiga vida. Volte para Stanford. Trabalhe para qualquer empresa que quiser. Com seu nome restaurado, você pode ter tudo. Evelyn olhou para ele, os olhos ainda vermelhos, mas iluminados por algo mais forte do que lágrimas. A vida antiga se foi, disse ela lentamente. Eu não sou mais aquela pessoa. A mulher ingênua que acreditava que trabalhar duro era suficiente. Aquela que pensava que o sistema a protegeria se ela fizesse tudo certo. Ela se levantou e caminhou até a janela com vista para Chicago. Quero construir algo novo, algo que seja mais importante. Ela se virou, olhando diretamente nos olhos de Alexander. E quero construir isso aqui. Não era uma confissão de amor. Evelyn sabia disso, e Alexander também. Mas era um compromisso, uma promessa de que ela ficaria, que, independentemente do que o futuro reservasse, ela havia escolhido ficar ao lado dele neste mundo caótico. 2 dias depois, Evelyn recebeu um convite para ir ao escritório particular de Alexander para discutir o futuro. Ela entrou na ampla sala no último andar do prédio, onde as janelas ofereciam uma vista panorâmica de toda Chicago. Ela havia mudado. Não havia mais roupas rasgadas ou cabelos emaranhados. Agora ela usava uma roupa simples, mas elegante, de escritório. Seu cabelo estava preso de forma organizada, suas costas eretas, seus passos confiantes, mas seus olhos continuavam os mesmos, perspicazes, inquebrantáveis, destemidos. Ela ainda era ela mesma, só que agora a poeira das ruas não a cobria mais. Alexander sentou-se atrás de uma mesa de carvalho preto e fez um gesto para que ela se sentasse à sua frente. Ele foi direto ao ponto. Disse que queria contratá-la para qualquer cargo que ela quisesse. Diretora de tecnologia, chefe de pesquisa e desenvolvimento, diretora técnica, ela poderia escolher. Ele se inclinou para a frente e disse para ela dizer o salário que queria. Qualquer valor. Evelyn ficou em silêncio por um momento. Depois balançou a cabeça e disse que não precisava de um emprego. Alexander ergueu as sobrancelhas, genuinamente surpreso pela primeira vez desde que se conheceram, e perguntou o que ela queria então. Algo maior, disse Evelyn. Ela se levantou, caminhou até a janela e olhou para a cidade. Abaixo, Chicago se estendia com seus arranha-céus e ruas movimentadas. Mas ela sabia que, nos cantos, ninguém olhava. Havia milhares de pessoas como ela costumava ser, invisíveis, esquecidas. Ela disse que queria construir um abrigo de inovação, não um abrigo comum, onde as pessoas só tivessem um lugar para dormir à noite, mas um centro para descobrir talentos, combinando moradia, treinamento técnico, orientação e financiamento inicial para pessoas que o sistema havia deixado para trás. Alexander não falou, ele apenas ouviu com absoluta atenção. Evelyn continuou. No abrigo onde ela costumava ficar, ela conheceu um médico que teve sua licença cassada por causa de um erro administrativo. Não médico. 15 anos de prática, salvando milhares de vidas, e ele perdeu tudo porque um formulário foi preenchido incorretamente. Sua voz baixou. Ela conheceu um programador, um ex-presidiário. Ele pagou por um erro da juventude, mas ninguém lhe deu uma segunda chance. Ele escrevia códigos mais limpos do que qualquer pessoa que ela já tivesse visto. Mas nenhuma empresa sequer olhou para ele depois de ver sua ficha criminal. Ela fez uma pausa e disse que também conheceu uma professora de física que lecionava em uma universidade de ponta, mas foi demitida quando descobriram que ela havia sido tratada por uma doença mental. A doença havia desaparecido há 10 anos, mas o estigma nunca desapareceu. Evelyn olhou diretamente nos olhos de Alexander e disse: todos eles eram gênios em suas áreas. Todos eles estavam sendo desperdiçados, dormindo nas calçadas, fazendo fila para receber refeições de caridade, enquanto o mundo continuava reclamando da falta de talentos. Ela voltou para a mesa e tirou uma pilha de papéis amassados da bolsa, páginas de jornais velhos, verso de recibos,
guardanapos de restaurantes e até a tampa de uma caixa de pizza. Ela os colocou na mesa à frente de Alexander e disse que eram as patentes que havia desenvolvido nos últimos 2 anos. Na biblioteca pública, em bancos de parque, sob postes de luz, quando não tinha onde dormir. Alexander pegou os papéis e arregalou os olhos. Não eram rabiscos frenéticos de uma mulher louca. Eram projetos de engenharia detalhados, precisos e totalmente viáveis. Um novo sistema de energia que usava o calor residual dos edifícios. Um sistema de refrigeração com inteligência artificial que poderia reduzir o uso de eletricidade dos centros de dados em 50%. Tecnologia de armazenamento quântico que poderia revolucionar o armazenamento de dados. Ele começou a falar, mas não conseguiu terminar. Ela tinha feito isso enquanto estava sem teto, perguntou ele. 5 patentes, disse Evelyn com um aceno de cabeça. Com um valor estimado de os 8 milhões de dólares se vendidas para grandes empresas de tecnologia. Ela poderia vendê-las, ficar rica novamente desde o início, viver uma vida confortável. Ela pegou os papéis de volta das mãos dele e disse que, em vez disso, eles poderiam usá-los para construir algo que mudasse todo o sistema, para que pessoas como ela, como aquele médico, como aquele programador, como aquele professor, pudessem ter a segunda chance que mereciam. Ela não piscou ao dizer que escolheu a segunda opção. Alexander colocou a mão sobre a mesa e ficou em silêncio por um longo tempo. Então, ele falou lentamente, como se estivesse tentando entender algo além dos limites de seus próprios instintos. Ele disse que ela não queria dinheiro, não queria poder, não queria vingança, mesmo tendo todos os motivos para odiar o mundo inteiro. E perguntou se ela queria mudar o mundo. Evelyn respondeu que não queria que ninguém passasse pelo que ela havia passado. Sua voz estava mais suave, mas ainda firme. Ela disse que sua tragédia não foram os 2 anos em que viveu nas ruas. Ela sobreviveu a isso. A tragédia foi que o mundo a desperdiçou por 2 anos e continuava desperdiçando milhões de outras pessoas todos os dias. Quantas invenções nunca seriam criadas? Quantas doenças nunca seriam curadas? Quantos problemas nunca seriam resolvidos? Porque as pessoas que poderiam fazer isso estavam deitadas nas calçadas, julgadas por suas roupas em vez de suas mentes. Alexander dobrou os papéis e os colocou sobre a mesa. Ele olhou para Evelyn com uma expressão que ela não conseguiu decifrar completamente. Respeito, com certeza, mas também algo mais. Ele disse que ela sabia o que era a organização dele. Ela sabia de onde vinha o dinheiro dele. Ela sabia que as mãos dele não eram limpas. Então ele se inclinou para frente, baixou a voz e perguntou se ela ainda queria trabalhar com ele. Evelyn não hesitou. Eu sei quem você é, eu sei de onde vem o dinheiro. Mas também sei que você me deu uma chance quando ninguém mais o fez. E acredito que as pessoas podem mudar. Alexander olhou para ela por um longo tempo, depois acenou com a cabeça lentamente. Tudo bem, vou financiar 100% do abrigo de inovação. Todos os custos de construção, operações, equipe, tudo. Ele se levantou e se aproximou dela. Mas tem uma condição. Você tem que ser a responsável, a CEO. Autoridade total sobre tudo relacionado ao abrigo. Sou apenas o patrocinador. Não vou interferir na forma como você o administra. Ele fez uma pausa. E você tem que ficar em Chicago. Evelyn sentiu o peso daquela última frase. Não era apenas uma condição comercial. Era uma oferta para ficar ao lado dele. Aceito, disse ela. Mas também tenho uma condição. Alexander ergueu uma sobrancelha esperando. Sua organização precisa se tornar legal gradualmente. Evelyn disse sem rodeios. Não posso construir um futuro para pessoas que o sistema esqueceu com base na escuridão. O abrigo de inovação precisa ser limpo e, para isso, o dinheiro precisa ser limpo. Um silêncio mortal tomou conta da sala. Alexander ficou imóvel como uma estátua de pedra. Evelyn sabia o que acabara de pedir. O império de Alexander havia sido construído na escuridão por 15 anos. Transporte, esquemas de proteção, lavagem de dinheiro. Essa era a espinha dorsal do Império Kane. Tornar-se legal significava abrir mão de tudo. Poder, dinheiro, o controle absoluto com o qual ele vivia. Dentro de Alexander, a guerra estava acirrada. A voz antiga rugiu. Você está louco? 15 anos construindo isso e você vai destruir tudo por uma mulher? Mas havia outra voz, mais fraca, porém mais clara do que nunca. 15 anos vivendo na escuridão. 15 anos olhando por cima do ombro todos os dias. 15 anos sem poder confiar em ninguém. Solitário até os ossos. Isso era viver ou apenas sobreviver. Tornar-se legal também significava liberdade. Sem mais vigilância do FBI. Sem mais inimigos tentando matá-lo. Sem mais viver em uma fortaleza e dormir com uma arma debaixo do travesseiro. Você está me pedindo para mudar tudo?
Alexander finalmente disse com voz profunda e pesada. Estou pedindo para você construir algo melhor. Evelyn respondeu sem recuar. Você pode continuar do mesmo jeito, rico, poderoso e solitário até o seu último dia. Ou você pode tentar um caminho diferente, o caminho que seu pai provavelmente queria que você seguisse. Alexander estremeceu ao ouvir o nome do pai. Ela havia tocado seu ponto fraco e sabia disso, mas não era manipulação. Era a verdade. Ele caminhou até a janela, de costas para Evelyn, olhando para Chicago, que mergulhava no crepúsculo. O silêncio se prolongou. 1 minuto, 2 minutos. Evelyn não o pressionou. Ela sabia que essa era a maior decisão da vida de Alexander Kane. Ela lhe daria o tempo de que ele precisava. Finalmente, Alexander se virou e algo havia mudado em seus olhos. Não eram mais tão frios quanto antes. Havia algo mais suave, mais caloroso. Tudo bem, disse ele lentamente. Mas vamos fazer isso, Fundação Kane. Esse será o novo nome, legal. E o abrigo de inovação será o primeiro projeto. Evelyn sentiu como se alguém tivesse tirado um peso de 1000 quilos do seu peito. Ela se levantou e caminhou até a janela ao lado dele. Obrigada, disse ela suavemente, por acreditar em mim. Alexander se virou para ela. A distância entre eles era de apenas alguns centímetros. Você sabe que me mudou? Perguntou ele, baixando a voz. Antes de conhecê-la, eu achava que a força só vinha de uma forma. Violência, controle, medo. Você me mostrou que existe outro tipo de força. Evelyn sorriu levemente. Você me deu uma chance quando ninguém mais deu. Você me viu quando o mundo inteiro só via uma mulher sem teto. Nós mudamos um ao outro. Eles ficaram ali, olhando nos olhos um do outro, e o mundo ao redor parecia ter parado. Então Alexander se abaixou e seus lábios tocaram os dela. Não foi um beijo explosivo como nos filmes, mas gentil, suave, como uma promessa. Como duas pessoas que passaram por seu próprio inferno particular e finalmente se encontraram do outro lado. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Não foram necessárias palavras. O abrigo inovador será construído no lado oeste, disse Alexander, com a voz mais calorosa do que nunca. Exatamente onde eu te encontrei, onde você costumava dormir na rua. Evelyn assentiu, com os olhos brilhando. Rachel será a consultora técnica. Marcos cuidará da segurança. E você? Alexander pegou sua mão. Você será a CEO e a mulher ao meu lado. Eles ficaram perto da janela, olhando para Chicago enquanto a luz lentamente se acendia no pôr do sol. A cidade brilhava como uma pintura feita de luz. Chicago é linda à noite, disse Evelyn baixinho. Alexander olhou para ela, um sorriso raro se espalhando por sua boca. Pela primeira vez, eu percebi. 1 ano depois, o Innovation Shelter Building erguia-se imponente no lado oeste de Chicago, exatamente no local onde Evelyn Carter havia dormido na calçada durante as noites rigorosas de inverno. O edifício moderno, com sua fachada de vidro brilhante refletindo a luz do sol, exibia uma grande placa com os dizeres Innovation Shelter, where potential becomes purpose. Abrigo da inovação, onde o potencial se torna propósito. Hoje era a inauguração oficial. Os convidados vieram de todos os lugares. O prefeito de Chicago sentou-se na primeira fila. Repórteres dos maiores jornais dos Estados Unidos se aglomeravam com câmeras e microfones. Os diretores executivos das principais empresas de tecnologia estavam presentes, não por cortesia, mas porque queriam recrutar talentos daquele lugar. E o mais importante, centenas de ex-moradores de rua, juntamente com suas famílias, sentaram-se no auditório com rostos radiantes de nova esperança. Evelyn subiu ao palco. Ela não era mais a mulher esfarrapada com cabelos emaranhados que era naquela época. Ela usava um elegante terno cinza. Seus cabelos estavam bem penteados, sua presença era confiante, mas ainda carregava a humildade que se tornara parte dela. Ela era uma diretora executiva respeitada, mas nunca se esqueceu de quem ela costumava ser. 1 ano atrás, Evelyn começou, sua voz ecoando pelo salão. Eu dormia na calçada, a poucos passos daqui, bem no local onde este prédio está agora. Ela fez uma pausa, deixando o público sentir o peso daquela frase. Eu tinha 2 diplomas da Stanford e 5 patentes, mas o mundo só via minhas roupas rasgadas. Eles viam uma pessoa sem teto, não uma engenheira. Eles viam um problema a ser evitado, não uma solução à espera de ser usada. Ela olhou para o outro lado do auditório. Hoje vamos mudar isso, não dando peixe a alguém, mas vendo quem essa pessoa realmente é e dando a ela a chance de brilhar. Aplausos ecoaram como um trovão. Evelyn sorriu e apresentou os 3 primeiros residentes do abrigo a subir ao palco. O Dr. Michael Torres,
que já havia perdido sua licença por causa de um erro administrativo, e não médico, agora era o diretor médico do Innovation Shelter. James Lu, o programador e ex-presidiário cuja candidatura nenhuma empresa sequer olhava. Agora tinha um aplicativo que o Google acabara de adquirir, e a professora Sarah Mitchell, que já havia sido demitida por causa do estigma em torno da doença mental, agora ensinava 50 alunos todas as semanas. Eles estavam ali como prova viva de que o potencial nunca desaparece. Ele apenas espera para ser despertado. Alexander sentou-se na primeira fila, olhando para Evelyn com orgulho indisfarçável. A Fundação Kane era agora a maior organização beneficente legal de Chicago. As operações clandestinas haviam sido significativamente reduzidas. 60% do império havia sido legalizado. Ele estava mudando passo a passo, assim como havia prometido a ela. Na tela grande atrás do palco, as manchetes das notícias passavam. Daniel Foster havia sido preso. Seu império entrou em colapso total após perder o apoio de Jonathan Price. E Price, o homem que destruíra a vida de Evelyn, agora cumpria uma pena de 25 anos, sem possibilidade de liberdade condicional. A Velocity Motors falira. Seus ativos foram usados para indenizar as vítimas. Após a cerimônia, quando a multidão se dispersou, Evelyn e Alexander ficaram em frente ao Koenigsegg Jesko Absolute, o mesmo carro que os unira um ano atrás. A fábrica o havia consertado perfeitamente, mas uma pequena marca no compartimento do motor permanecia. Eu disse a eles para deixarem, disse Alexander, apontando para o local onde havia sido consertado com um lápis e fita adesiva para me lembrar daquele dia fatídico. Evelyn deu uma risada suave, suas pontas dos dedos roçando o traço do passado. O que você pensou naquele dia quando me viu? Ela perguntou. Que eu era louca ou uma golpista? Alexander olhou para ela, seus olhos mais calorosos do que nunca. Que talvez o universo estivesse me dando uma segunda chance. Uma chance de confiar em alguém. Uma chance de mudar. Ele soltou um suspiro lento. Eu quase perdi essa chance. Quase chamei a segurança. Quase nunca descobri quem você era. Mas você não fez isso, disse Evelyn baixinho. A melhor decisão da minha vida. Eles ficaram juntos em silêncio por um momento. Evelyn pensou nos números. 237 pessoas reconstruíram suas carreiras graças ao Innovation Shelter. 12 novas patentes foram registradas pelos residentes. O modelo estava sendo expandido para outras 5 cidades, incluindo Nova York, Los Angeles, Houston, Seattle e Miami. O valor total gerado para a economia foi estimado em mais de 50 milhões de dólares, mas para ela, esses números importavam menos do que os rostos. Os sorrisos das pessoas que haviam reencontrado a esperança. As lágrimas das famílias reunidas. Quantas pessoas por aí estão esperando que alguém realmente as veja? Evelyn perguntou, com a voz distante. Muitas, respondeu Alexander. É por isso que continuamos. Eles entraram no carro. Alexander ligou o motor e o rugido familiar se elevou. O Koenigsegg deslizou pelas ruas de Chicago, rumo ao pôr do sol, pintando o horizonte de vermelho. No rádio, a voz do locutor se fez ouvir. Boas notícias para aqueles preocupados com os sem-teto. O modelo inovador de abrigo de Chicago está sendo considerado para a adoção em todo o país após um sucesso extraordinário em seu primeiro ano de operação. Evelyn olhou pela janela e sorriu. A cidade brilhava à luz do fim do dia, com os prédios altos refletindo o pôr do sol como se fossem pintados com ouro. Alexander pegou sua mão e a apertou gentilmente. Ela se virou para olhá-lo, e naquele momento, ambos sabiam que sua jornada estava apenas começando, porque às vezes, tudo o que uma pessoa precisa é que outra pessoa veja quem ela realmente é. E às vezes, essa pessoa é alguém que você nunca imaginaria. A história de Evelyn e Alexander não era apenas uma história de amor ou redenção. Era um lembrete de que cada um de nós pode ser o Alexander de alguém, aquele que oferece uma oportunidade em vez de julgamento. E cada um de nós também pode ser a Evelyn, aquela que se recusa a deixar que as dificuldades a definam, aquela que transforma a dor em força para mudar o mundo. O valor de uma pessoa não está nas roupas que veste, no endereço onde mora ou no saldo da sua conta bancária. O verdadeiro valor está na inteligência, no coração e no que uma pessoa pode contribuir para o mundo se tiver uma chance. Se esta história tocou seu coração hoje, clique no botão inscrever-se em nosso canal, curta e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam ouvi-lo. Todos os dias trazemos histórias inspiradoras como esta. E agora queremos ouvir você. O que você achou dessa história? Você já foi julgado pela sua aparência em vez da sua capacidade real?
Ou você já foi a pessoa que ofereceu uma chance a alguém quando ninguém mais o fez? Compartilhe nos comentários abaixo. Valorizamos cada palavra que vem do fundo do seu coração. Desejamos a todos que assistem a este vídeo boa saúde, uma vida alegre e paz todos os dias. Obrigado por estar conosco. Até a próxima e nos vemos no próximo vídeo.